Concedo a palavra à senadora Vanessa Graziotin. Excelentíssimo presidente José Sarney, presidente desse Senado Federal, que até o último domingo esteve no exercício após 22 anos na presidência da República. Cumprimento Sua Excelência, senador, ilustríssimo Dr. Felipe Dal, presidente da Rede Amazônica de Televisão, Dr. Raimundo Moreira, que é o diretor da sucursal em Brasília, e não apenas uma pessoa extremamente competente e profissional, mas que aqui na capital federal colhe uma legião de amigos por onde quer que passe, e sempre levando as nossas tradições, as tradições amazônicas. Quero cumprimentar o senador Eduardo Braga, líder do governo da presidenta Dilma, e, através do senador, cumprimentar todos os demais senadores que aqui estão. Cumprimento a deputada Maria Raupe, através de quem cumprimento todos os deputados e deputadas que aqui estão. Cumprimento todos os familiares, não apenas a família biológica do Dr. Felipe Dal, diretor-presidente da Rede Amazônica, mas a sua família é muito maior do que essa. Todos aqueles que trabalham no dia a dia na Rede Amazônica de rádio e televisão sabem o porquê do sucesso dessa empresa, o porquê de tantos avanços, porque lá existe efetivamente uma família. Mas cumprimento a todos, cumprimentando a Cláudia. E dizer que, normalmente, quando fazemos uma sessão solene, começamos a falar exatamente o que é a empresa e qual a razão da homenagem à empresa. Mas, doutor Felipe Dal, eu tive a alegria de compartilhar com o senhor do aniversário de 40 anos da Rede Amazônica lá em Manaus. E quando o senhor subiu para fazer o seu breve pronunciamento, o senhor falou muito de Brasil, o senhor falou muito de Amazônia, o senhor falou de uma luta que é nossa, mas uma luta que é sua. É uma luta de um meio de comunicação tão importante que o senhor dirige. E eu entendi que deveria começar da mesma forma, doutor Felipe, porque sei que o senhor tem um objetivo muito claro na vida e o senhor faz com que a empresa com que o senhor dirige com tanta competência também tenha esse objetivo muito claro. Então, por diversas vezes, eu, como parlamentar, venho a essa tribuna para defender a necessidade de investimentos na nossa região. Assim, o senhor começou falando lá na comemoração dos 40 anos na capital do Amazonas. E falamos da necessidade desses investimentos, levando em consideração sempre a responsabilidade ambiental. Isso porque nós falamos de uma região que é de fundamental importância para o Brasil e para o mundo, não apenas no que diz respeito ao equilíbrio climático, mas também para o alcance do desenvolvimento da sociedade com geração de novas tecnologias, utilizando sempre as riquezas naturais. Essa visão estratégica de desenvolvimento sustentável na região, que muitos levantam como bandeira, já havia sido assimilada há décadas por esse grande nacionalista chamado Dr. Felipe Dal, que junto com o Dr. Milton Magalhães Cordeiro e Joaquim Margarido fundaram, em 1º de setembro de 1972, a Rede Amazônica de Rádio e Televisão, para quem o Senado hoje, doutor Felipe, senhoras e senhores, presta uma justa homenagem. Eu digo isso porque sei do seu compromisso, do compromisso do doutor Felipe, acerca desse importante grupo de comunicação em relação à maior região do país, que é a Amazônia, e em relação à região mais importante, mais estratégica do mundo, que é a Amazônia. Um compromisso com o desenvolvimento. E o desenvolvimento hoje é sinônimo de conhecimento, que é sinônimo de informação. Portanto, doutor Felipe, a cada dia que passa, o seu papel, o papel de todos aqueles que dirigem tão importante meio de comunicação, sem dúvida nenhuma, se transformam muito mais importantes. Eu sempre me lembro, quando o vejo, das lutas muitas que o senhor trava em defesa da Zona Franca, mas uma dessas lutas me marcou muito, que foi a sua luta
o seu engajamento na defesa da construção do gasoduto Coari-Manaus, sabendo que esse seria um passo importante não apenas para levar energia, e hoje nós temos em torno de 40% da nossa energia gerada através do gás natural, mas o que isso poderia trazer de possibilidades para o nosso Estado e de investimentos daquela que é a maior empresa do país, que é a Petrobras. Então, o senhor não foi apenas um mero espectador. O senhor, por muitas vezes, quando governantes chegavam à nossa terra, o senhor fazia questão de falar a respeito dessa luta e da importância de levar esse empreendimento para todos nós. Portanto, tem sido visível a luta cotidiana da rede amazônica em prol do desenvolvimento da região, sempre calçado, repito, na sustentabilidade. Nesse sentido, eu quero parabenizar ao senhor, a todos os seus colaboradores, funcionários, servidores do grupo, que, a exemplo da sua direção, estão sintonizados com essa política. E eu cumprimento e faço isso novamente, destacando a figura do Dr. Moreira. Não porque o Dr. Moreira esteja conosco aqui em Brasília, mas porque daqui de Brasília, além da rede amazônica de televisão, ele tem uma outra tarefa, que é se dedicar muito ao AmazonSat. Poderia o senhor, na tranquilidade, manter apenas a rede amazônica, mas mantém um canal de satélite. E que eu reputo, fizemos já várias atividades acerca dessa empresa importante, coligada à rede amazônica, e que, sem dúvida nenhuma, aquela que melhores, mais corretas, maiores notícias leva sobre a Amazônia para o mundo inteiro. Então, eu quero cumprimentar todo o sucesso desses 40 anos, além de cumprimentar a sua pessoa, doutor Felipe, cumprimentar todos os servidores, através do nosso competente doutor Moreira. Portanto, eu vejo que a rede amazônica ela tem sido um forte sustentáculo na defesa da soberania e do desenvolvimento econômico e social da nossa região. E falando assim pode ser pouco, mas não é pouco, doutor Felipe. Ter um meio de comunicação tão importante como esse, que levanta, que empunha a bandeira, que empunha com muita força a bandeira do desenvolvimento sustentável e soberano, de nossa parte, merece aplausos, doutor Felipe. Então, eu quero cumprimentá-lo muitíssimo, Vossa Senhoria, por isso. E isso ocorre não só por meio de transmissão de informações para uma região isolada geograficamente dos grandes centros urbanos, ou pelo grande esforço de apresentar e divulgar com muita competência a Amazônia para o restante do país ou até para outras nações, mas também e principalmente pelo compromisso e engajamento concreto nas grandes lutas da região. Com seu sinal aberto, no dia 5 de setembro de 1972, o caboclo da Amazônia e a cabocla da Amazônia também passavam a ter acesso naquele momento ao que de mais moderno havia em transmissão de sinal televisivo. Sua projeção em cores era um diferencial em relação às demais redes que ainda operavam com imagens em preto e branco. Sob o signo da modernidade, abriram-se as portas de um novo mundo para os habitantes da Amazônia. Nele, já podiam ficar sintonizados com tudo o que acontece no Brasil e no resto do planeta, sem perder as suas raízes e as características particulares que moldavam e moldam o seu viver. Paulatinamente, nesse sentido, iam sendo criadas as condições para o salto de desenvolvimento que viria a seguir, com o surto industrial e as novas oportunidades de investimentos advindas com a Zona Franca e a sua expansão econômica. Em todos esses eventos, sempre esteve presente a rede amazônica, apoiando e transmitindo para o Brasil e para o mundo as potencialidades gigantescas da nossa região, em todos os estados, porque, à exceção do estado do Pará, todos os demais estados, lá está a rede amazônica de televisão a comandar o bom noticiário e repito, não só o bom noticiário, mas a participar da boa luta, que é a luta em defesa do nosso país e da nossa região.
A partir da década de 80, ao crescer e se unificar com diversas outras emissoras regionais, a Rede Amazônica ganha força e se consolida como o principal grupo de comunicação da região. O compromisso da rede em alcançar o telespectador onde ele estiver é traduzido pelos investimentos que realiza em sistemas digitais, possibilitando levar informações e entretenimento a toda a população amazônica. E aí, novamente, vem a inovação, uma das primeiras emissoras a adquirir todo o equipamento digital para entrar nessa nova fase e nessa nova era da informação. Hoje, estamos falando do maior grupo de comunicação do norte do país. A rede possui no seu grupo de TVs Amazonas, Rondônia, Acre, Roraima e Amapá, todas afiliadas à Rede Globo. Ainda fazem parte do grupo empresas como a Amazonsat, o Portal Amazônia, a Rádio FM Acre 98.1, Amapá 93.3, o estado do nosso querido presidente José Sarney, Amazonas 101.5, a Rádio Princesa de Solimões, AM 82, o Estúdio 5, que é um grande centro de convenções, palco, inclusive, de muitas feiras internacionais da Amazônia e de outros grandes eventos da região, além de outras empresas também ligadas ao grupo. Também é formado o grupo pela Fundação Rede Amazônica, uma instituição sem fins lucrativos que atua na área social e educacional, principalmente preparando profissionais para a área de comunicação e para o mercado como um todo, mas principalmente para a área de comunicação. Apostando sempre no talento local e na imensa força do povo amazônico, suas afiliadas nunca deixaram de lado o compromisso de apoiar e incentivar as manifestações culturais regionais, dando-lhes suportes de divulgação e contribuindo de maneira decisiva para a afirmação de identidade de nossa gente. Por meio de suas imagens e reportagens, o Brasil passou a conhecer e acompanhar a musicalidade da região, suas danças, seus folclores. Aliás, fez questão, Dr. Felipe, de ouvirmos o hino nacional ao som do grupo Raízes Cabocla, que é um grupo que vem lá do estado do Amazonas, da tríplice fronteira entre o estado do Amazonas, entre o Brasil, Amazonas, Peru e Colômbia. Então, esse é um grupo importante e isso é sempre o que nos chamou na rede, presidente Sarney, a valorização à nossa riqueza, aos nossos talentos e à nossa cultura. Os estados da Amazônia e sua gente, dessa forma, viram-se de forma quase inédita, verdadeiramente integrados e conectados ao resto do Brasil, que se sentia ainda mais brasileiro ao ver e ouvir o que tinha a dizer o povo da floresta. Diante da atual revolução digital, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senhoras e senhores convidados, em que as informações são transmitidas quase que simultaneamente e o padrão de qualidade das imagens é altíssimo, a Rede Amazônica tem o desafio de acompanhar o desenvolvimento tecnológico e prover a gente da região com o que há de mais moderno com o conteúdo de mídia eletrônica. Estamos certos de que seu corpo de dirigentes e funcionários, cuja alta qualificação é digna dos maiores elogios, está à altura do desafio e continuará a exercer, com a competência e o rigor costumazes, a elevada função pública de comunicar e bem informar o povo da nossa região e o povo do nosso país. E aqui eu abro um parênteses antes de finalizar, para dizer que talvez os brasileiros, as brasileiras que estejam nos ouvindo nesse momento não sabem a dificuldade que é fazer comunicação na nossa região. A programação que passa, por exemplo, em todos os estados brasileiros, em tempo e hora diferente da programação que nós recebemos em nossa região, por conta principalmente do fuso horário e agora na hora de verão. Então, é comum ver pessoas que vão de fora e dizem, não, aqui o Jornal Nacional passa 6 horas da tarde. A novela das 9 aqui passa às 5, não tem ideia. Essas pessoas não imaginam o trabalho que tem todo um conjunto de servidores para fazer cumprir a legislação brasileira e para fazer com que todos nós possamos ter a melhor informação e a informação em tempo real. Então, o trabalho que todos os senhores e as senhoras realizam é, sem dúvida nenhuma, um trabalho de muita competência. E, para finalizar, eu gostaria apenas de reiterar os meus votos de sucesso e congratulação pela passagem do 40º aniversário da Rede Amazônica de Rádio e Televisão.
sublinhando os inestimáveis serviços prestados por essa organização e toda a população da Amazônia brasileira. Eu aqui também quero agradecer muitíssimo aos senadores Eduardo Braga, ao senador Requião, ao senador Randolph. Nosso presidente, não há o que agradecer, o coordenador maior dessa justa sessão comemorativa, mas, enfim, o senador Halpe, a todos os senadores que permitiram com que essa sessão fosse realizada no dia de hoje. E completar 40 anos não é algo que ocorre todo dia. E uma empresa de tanta responsabilidade, uma empresa tão importante como essa, completar 40 anos e só receber abraços, só receber cumprimentos, só receber elogios, merece, de fato, com que as comemorações se concluam apenas quando concluir o ano. Então, doutor Felipe, que o senhor continue abençoando o nosso Estado, que o senhor continue abençoando a nossa região, com a sua lucidez, que permite com que, repito, um canal tão importante de comunicação esteja sempre a serviço do que é justo, a serviço do que é bom e, o que é mais importante, a serviço daquilo que é necessário para o nosso país e para a nossa querida região amazônica, a mais bela, mas aquela que ainda mais precisa de atenção do poder público e do mundo inteiro. Parabéns e viva os 40 anos da Rede Amazônica. Muito obrigada.